Oi, hoje eu vou tirar mais dúvidas de vocês, queridos inscritos do canal Reaper Brasil. Vamos lá? Direto ao ponto. Kleber G. Queria saber como deixar um plugin aberto mesmo quando já tenho outro adicionado à track. Eu vou dar um exemplo, eu tenho um track de voz e nessa track eu insiro um analisador, mas quando eu abro um equalizador, por exemplo, o analisador sai da tela e isso dificulta analisar as frequências. Beleza, vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, eu tenho um canal de voz aqui, Main Vocal, certo? E aqui eu tenho uma aba de efeitos, tudo bem? Podemos colocar, por exemplo, um equalizador. E no canal Master eu tenho outros efeitos diferentes, como por exemplo um analisador de fase, ou um ozone, ou algum plugin qualquer. Então, de fato, eu quando quero ir para o meu equalizador, eu não consigo. Tem uma forma de você desdocar o plugin dessa janelinha aqui. Basta você dar duplo clique. Então eu vou, por exemplo, dar duplo clique aqui no meu equalizador. Ele a partir de agora é um equalizador livre, ok? E desde que esse pininho aqui esteja clicado, ele está afundado, é o caso, ele vai ficar visível para mim. Então, eu consigo ir no meu canal Master e analisar meu outro plugin e ter dois plugins ao mesmo tempo. Alexandre Souza. Estou trabalhando com alguns arquivos no Reaper que estão salvos no pendrive. Como faço para passar eles para o computador e mostrar para o Reaper a nova localização dos arquivos? Então, é o seguinte, o Reaper, quando você abre uma sessão, ele lê os arquivos na pasta onde ele está habituado. Então, só o que você precisa fazer é tirar os arquivos da sua pendrive, certo? Pode realmente remover de lá e colocar no lugar novo, que aí quando você for abrir a sessão, ele vai perguntar e você vai ter a chance de localizar. E aí basta você clicar em Browse ou folhear, que você vai conseguir normalmente, sem nenhum prejuízo, recolocar esse áudio na sua sessão. Alisson. Eu tenho o Reaper 6.13, instalando o 6.14 muda as configurações anteriores ou não? Só instalar que muda automático. Se você tem um 6.13 e quer instalar o 6.14, que é essa versão aqui, você pode instalar sem nenhum medo. Nada vai ficar bagunçado para você. Às vezes as bagunças, né, ocorrem quando você muda realmente de versão em relação ao número. Então a versão 5 para a versão 6 ou da versão 6 para a versão 7 pode acontecer uma ou outra incompatibilidade, mas nada que vá melindrar o seu Reaper. Mas de qualquer forma, se você quiser sempre ter certeza de que não vai perder nenhuma configuração, você pode ir para as preferências, Ctrl P, e aqui ó, uma das primeiras opções lá em cima, ó, General, tem Export Configuration. Você clicando aqui, e aí você marca o que você quer exportar, aperte em Save, e aí você vai dar um nome, e aí esse arquivo que você vai gerar, né, vai ser o arquivo com todas as suas configurações, para depois você voltar aqui para a aba de preferências e Import Configuration, caso você perca alguma configuração. Luizinho. Massa, top, todos os seus vídeos. Obrigado, Luizinho. Gostaria de saber qual é o plugin para medir a fase do som. Um Phase Meter? Obrigado. Sim, um medidor de fase faz o trabalho. Agora, no Reaper, a gente tem um medidor de fase meio simplesinho demais. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um mute aqui nesse canal Main Vocal e eu tô com a música masterizada. Vamos ver se a gente consegue escutar alguma coisa. E eu vou aqui para o canal Master e vou abrir o plugin chamado JS Channel Phase Meter, medidor de fase, tá? E é simples assim, quando você toca o seu áudio, onde diz Stereo Channels, ele tem três opções, tracinho, que é o que está acontecendo agora porque a gente tem silêncio, Out of Phase e In Phase. Então você não muda isso, ele muda sozinho, é só escutar o áudio pra conversar, que o áudio está em fase. Falando sozinho. Então é isso. Caso você queira um plugin com mais informações, você pode ir para o Isotope Ozone em Major. E aqui você tem pra conversar tanto o Vectorscope quanto a polaridade aqui, ó. Falando sozinho. E esse tipo de plugin diz o seguinte, enquanto o registro estiver no espectro positivo, não tem problemas de fase. Se estiver espaciando por aqui, aí você teria um problema de fase. Naim Carvalho, estou com problema, meu volume de master fica subindo os dB sozinho. Achei que tivesse ligado a automação, mas vi que não. Já viu algo parecido? Claro que já vi sim. É o seguinte, Naim, quando você já está no processo de finalização de uma mixagem, é muito comum, tá, no canal Master, não é o caso aqui que eu não tenho praticamente nenhum plugin, mas é muito comum você no Master Fader aqui, ó, ter um sinalzinho rolando.
Isso porque muitos plugins, eles simulam consoles analógicos que tem naturalmente um ruído. Por exemplo, esse CLA76 aqui da Waves, ele tem de padrão 60 Hz, um ruído de 60 Hz, um ruído grave, porque esse console analógico, na época que ele existia analogicamente, né, ele gerava esse ruído. Então isso tudo com o acúmulo dos plugins vai gerando realmente um ruídozinho. Não se assuste e você tem que estar ligado nele, mas nada que vá atrapalhar a sua mixagem. Se você quer um som analógico, um som mais quente, pode ser que você tenha que lidar com esse ruído mesmo. Carlos, mais uma dúvida? Você sabe onde dou ganho num canal? Só consigo mexer no volume. Ok, eu vou interpretar que ganho nesse caso é o volume em que você ainda não tem os plugins, né? É o que entra e não o que sai. Ok, você tem algumas possibilidades de mexer no ganho de um volume. Realmente, quando você mexe aqui, você está mexendo pós, né, processamentos, todos esses plugins. E você pode, se o Reaper já tiver configurado, tem um knob aqui, ó, item de volume, mas nesse caso, ó, pode ver que o gráfico até mexe antes do processamento, tá? E você pode também, se for nas preferências, você vai aqui em Media, Item Volume Handles. E aí você tem uma mãozinha aqui no handle de 0 dB lá em cima ou 0 dB no centro. Então você pode escolher qualquer um desses aqui, por exemplo, 0 dB no centro. E aí agora ó, tem um tracinho que você consegue aumentar ou diminuir o volume. Caso o seu Reaper não tenha esse botãozinho aqui, que é o que eu gosto de fazer, é o que eu acho mais prático, você vai nas preferências, Appearance, Media, e aqui tem Volume Knob. Então deixa marcado aí. Júnior LFG. Obrigado, sempre procurei isso. Uma dúvida. Você sabe como renomear o arquivo da track, Wave, e track na tela inicial em uma só operação? Renomear a track e o arquivo com o mesmo nome numa ação só. Já procurei e não achei. Pois agora eu vou lhe dizer que é possível sim. A gente tem, por exemplo, esse canal aqui, ó, esse item, né? Main Vocal Consolidated.wave. Você precisa de uma ação. Então, interrogação, para você ir para o banco de ações, ok? E a ação, você precisa ter instalado o SWS, né? Aquela extensãozinha que eu sempre falo. O link para você instalar está na descrição desse vídeo. E você vai procurar por Schneekels SWS Rename Takes and Source Files. Então, você pode colocar uma tecla de atalho, se você vai usar isso sempre, apertando aqui em Add. Mas se não, se você quer fazer isso só em um arquivo específico, você seleciona um arquivo, no caso esse aqui, por exemplo, tá? E aí vai em Run. E ele vai pedir para renomear. E eu vou renomear para Pirulito. E agora sim, o arquivo, tanto lá na pasta, certo? Do seu Explorer, do seu Finder, já está com esse nome Pirulito, como também o nome do item. Márcio, dúvida, algumas DAW como o SoundForge SampleTube, quando altera o áudio, como por exemplo o volume, o outro efeito, o desenho da onda altera de acordo com a alteração que foi feita. Não acontece no Reaper, é possível fazer com que as alterações feitas no áudio também alterem o desenho da onda. Desde já agradeço e parabéns pelo canal. Então, como eu falei na questão anterior, você consegue mexer no caso do volume do item, né? Para mais ou para menos, e ele vai alterar sim. E se você só quiser aumentar ou diminuir o view da onda, tem uma tecla de atalho que pouca gente sabe, que é o Shift para cima ou Shift para baixo. E aí a onda fica maior ou menor, o desenho da onda, mas não o volume dela em si. Ah, e tem uma outra forma de você também controlar o volume pré-fader de um canal. Você vai aqui nos envelopes, certo? E aqui tem, ó, volume pré-FX. Clicando no volume pré-FX, quando você diminui ou aumenta, ó, o gráfico também se altera. Beleza? Essas foram mais dúvidas respondidas por vocês, inscritos queridos do canal Reaper Brasil. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAW do mundo.